Senhor Jesus, Divino Mestre, as tuas bênçãos de paz, de luz, bondade. Agradecemos pela oportunidade de podermos realizar mais uma jornada desta segunda-feira de estudo e trabalho, conjugando aprendizagem e ação. E possamos obter nesta tarde, nesta noite, os melhores resultados com o nosso estudo, já nos preparando para a tarefa de mais tarde, já nos colocando em espírito no ambiente da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que os nossos estudos e apontamentos já vão favorecendo o ambiente espiritual para o trabalho, favorecendo o amparo aos desencarnados que se encontram em estágio de tratamento e aprendizagem na casa, que possamos obter os melhores resultados, repetimos, Senhor Jesus, desta nossa oportunidade de estudo. Que assim seja. Muito bem, nós vamos dar continuidade, então, ao estudo do Apocalipse, no seu capítulo 13, versículo 8º. Vou deixar já projetado aqui o texto e vamos fazer a nossa leitura. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E o versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, que falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Muito bem. Então, na semana passada, nós iniciamos o estudo desse versículo 8º, que diz o seguinte: que adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós trabalhamos aí todos os aspectos e hoje nós vamos dar continuidade e fechar o versículo com os apontamentos aí pertinentes no que respeita à fundação do mundo. Então nós já vimos os primeiros aspectos e adoraram a todos, que reporta a lei de adoração natural que todos nós seguimos. No cultivo dos valores materiais, automaticamente, é o sistema da idolatria propriamente dito, ou nós vamos gravitando para a adoração de Deus em espírito e verdade, mas a adoração de Deus não implica em alienação, não implica em permanecermos no terreno místico exclusivo, porque para amar a Deus é preciso amar o próximo. De tal forma que sem amar o próximo não amamos a Deus, efetivamente. E amando o próximo, mesmo que nós não acreditemos em Deus, estamos amando a Deus. Isso é importante nós considerarmos
certo? Porque nós não estamos estudando espiritismo para nos mantermos no terreno improdutismo do misticismo alienante e inoperante, que causa aí grande confusão no mundo. O nosso objetivo aqui é partir para a prática, para a vivência. E adoraram adoraram a todos que habitam na terra, terra do interesse material exclusivo, terra do interesse pessoal egoístico, amplo, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é o livro da vida do amor, da bondade. Se o nosso nome não está escrito nesse livro, significa que estamos mortos para os valores que o Cordeiro representa: humildade, simplicidade, obediência, resignação, amor ao próximo, espírito de sacrifício e de renúncia. Livro da vida do Cordeiro. Se meu nome não está escrito, e o termo escrito define registro factual, registro nítido, concreto. Então, estamos falando aqui de operação, e não de ideia, de ideal. Certo? Livro da vida do Cordeiro. Então, o livro da vida do Cordeiro implica na capacidade de doação, entrega, obediência, cumprimento dos deveres e assim por diante. Não estão escritos, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. O texto aqui do Apocalipse está fazendo uma alusão ao movimento registrado em Gênesis, capítulo 4, versículo 9 e 10, que registra o assassinato de Abel. Define a morte de Abel levada a efeito por Caim. Nós já temos estudado bastante que esse aspecto simbólico sobre Caim e Abel. No plano exterior, no plano sociológico, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, representam dois daqueles 4 braços dos rios simbólicos que saíram do Éden para irrigar o jardim, que estudamos no livro de Gênesis, no versículo 10, no capítulo 2. Saiu o rio do Éden para irrigar o jardim e dali se dividia em 4 braços. Os hebreus, os egípcios, os arianos, os hindus, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim define os arianos e Abel os egípcios. De acordo? Se não me falha a memória. Só para que não nos sermos fiéis ao texto, arianos, é isso mesmo. Muito bem. Então, mas do ponto de vista interior, do ponto de vista íntimo, Caim representa os valores arquivados no subconsciente. Primeiro estágio da evolução, a base instintiva do ser, registros no subconsciente. E Abel define o que vem do superconsciente, a revelação que chega de mais alto. Caim era lavrador da terra e Abel pastor de ovelhas. Então, Abel está num plano superior. Enquanto Caim está preparando a terra para plantar a semente, que vai gerar a erva verde,
Abel já está conduzindo aqueles que comem essa erva verde, que são os animais. Então, Abel definindo aqueles que já buscam o controle sobre os instintos. Daí, o símbolo do pastor, certo? Então, quando o mundo da razão iluminada se abriu para a nossa operação no terreno da razão consciente, aproximadamente 6.000 anos atrás, que esse movimento se iniciou aqui na Terra. Então, quando a razão amadureceu para a identificação entre o bem e o mal, depois Moisés, trazendo revelações compatíveis com o estágio de evolução para o encaminhamento da nossa evolução em termos mais conscientes no caminho do amor. Mas o que aconteceu? O subconsciente, ou o valor instintivo, não aceitou Abel, definindo aí simbolicamente a morte. Quando nós não aceitamos a revelação, nós matamos, meus amigos. Estiolamos e permanecemos no plano antigo. Então, esse movimento só é possível de ser realizado, o assassinato, o homicídio, simbolicamente falando, ele só acontece quando a razão se abre. Porque até que a razão se abra, meus amigos, o espírito faz o que ele aprendeu a fazer nos reinos anteriores ao humano. Não tem como ser de outro modo. Os instintos são forças vivas que trazemos conosco para o trabalho da iluminação, quando eles serão transformados em sentimentos. Júlio, fala aí, Luiz. Você está falando, então, Caim de novo, quando crucificamos Jesus. Sim, é uma reciclagem. Entendi. Ampliação do tempo. Uhum. E dá a entender que houve uma linha de espíritos que se manteve no endurecimento. E é o pessoal que vai ser degradado. Vai ser, na linguagem de Kardec, expulso da Terra. Certo. É a serpente que se tornou dragão. Uhum. Então, a revelação ela vai se ampliando gradativamente e os elementos vamos ou aproveitando ou reciclando. O que é interessante que Abel, pastor, né? Jesus também era o pastor de ovelhas, né? Nós, né? Sim, o símbolo do pastor é que ele para comer a erva verde do campo. Então, aí tem toda a simbologia. A fotossíntese, elaboração, a assimilação da luz, transformação da luz em alimento, produção do fruto, da semente, da erva verde. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. O pão é o corpo doutrinário, o corpo filosófico. O corpo filosófico embutido na personalidade de Jesus, que é o móvel das suas ações. Certo, amigos? Então, é todo um processo que remonta à irradiação da luz por aqueles mais avançados, assimilação da luz pelos menos avançados, metabolização, fotossíntese, enraizamento, produção de frutos, etc, etc, etc. Já temos estudado isso. E vamos voltar porque o assunto ele é repetitivo.
E o resultado é o pão. O pão é o corpo doutrinário que é oferecido. Lá nas primeiros movimentos, primeiros lampejos da razão que se abre para a nova proposta divina, o pão é o maná simples que caiu do céu. Cada um apropriado para uma mentalidade. Em Jesus já é algo bem mais elaborado. Então, é preciso identificar Jesus como sendo o pão, não no seu sentido físico. Nós vamos comer um pão, esse é o meu pão, vou comer o pão, esse é o meu sangue, tomo vinho, não. É o conjunto filosófico que é o substrato da prática de Jesus. Mentalidade que Jesus deixa irradiar pelas suas obras, pelos seus exemplos, o fundamento das suas ações. De acordo? Então, naquele exemplo que foi trazido, aquele diálogo que foi trazido semana passada, em que Jesus foi um socialista, nós temos que, e eu até fiz um comentário, que dizendo que Jesus foi um socialista, nós estamos fazendo um raciocínio reducionista da mentalidade de Jesus. Primeiro que nós cometemos um erro histórico, porque naquele tempo não havia socialismo. O socialismo foi uma doutrina político-econômica criada pelo homem, no século XIX, com fundamentação materialista. Então, é o socialismo histórico, certo? Então, nós não podemos dizer, em nível histórico, que Jesus foi socialista, porque no tempo dele não havia socialismo. Mas nós podemos dizer que, na prática que Jesus levou a efeito no mundo, estavam os lances do socialismo, mas Jesus avançou além, porque a prática de Jesus é a prática da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo, que levava em consideração a existência do espírito, a sobrevivência da alma, a reencarnação e a existência de Deus. Então, é todo um conjunto de prática pragmática, que porque o objetivo de Jesus não é criar aqui um sistema religioso místico. Nunca foi. A prática de Jesus não foi essa. O movimento de Jesus foi chamar a atenção para a bondade humana, conforme Emmanuel acentua. Bondade humana. E quando se fala em bondade humana, é óbvio que você vai incluir a justiça social, o amparo aos sofredores, o trabalho de assistência social e tudo o mais que concerne ao entendimento de humanidade, valores humanos, de bondade humana. Então, Jesus transcende, ele vai muito além do que nós entendemos, sua filosofia está à frente, muito avançada para o que nós concebemos como sendo socialismo, ou mesmo comunismo. De acordo? Então, nós aqui estamos estudando o Apocalipse não para nós ficarmos submersos no misticismo alienante, não. Porque nós vamos ver no capítulo 13, por exemplo, que faz grandes sinais. Então, nós estamos trabalhando aqui com o terreno da operação, da prática. Se a besta faz grandes sinais, o cordeiro precisa fazer grandes sinais para o movimento contrário. E o cordeiro
não está mais entre nós. O legítimo cordeiro não está mais entre nós. A bola agora está conosco, que temos o cordeiro como modelo e guia. A bola está conosco para colocarmos a bola no terreno, na grama verdinha, para que ela role macia no terreno e colaborar com Jesus para a solução dos problemas humanos. Esse é o nosso objetivo. Kardec não... E Kardec, que define para nós o Consolador Prometido, ele não veio... Ele veio para quebrar o sistema religioso vigente. O sistema religioso vigente na época de Kardec tinha como lema: fora da igreja não há salvação. Kardec estabelece a antítese, o lema contrário: fora da caridade não há salvação. Então, o nosso campo, o nosso objeto principal é a ação no mundo. Ação no mundo. Mesmo porque não aprendemos com os espíritos que o mal sobressai por causa da timidez dos bons. A timidez dos bons engloba aí omissão, covardia moral, medo de interagir com o próximo, medo de movimentar-se na sociedade. Então, o mal que é mais destemido, intrépido, se lança mesmo com força, prepondera. Porque nós permanecemos aí num sistema místico lamentável. O movimento místico adentrou o espiritismo. Foi institucionalizado por aqueles que deveriam manter o espiritismo nas suas raízes. Introduziu-se uma ideia de corpo fluídico de Jesus para ficarmos só nessa alusão leve, sutil. Para nós vermos quanto que o espiritismo aqui foi desvirtuado. O nosso trabalho é um trabalho de buscar restabelecer as raízes. A prática operacional espírita legítima. Muito bem. Então, foi morto desde a fundação do mundo. Com a morte do Cordeiro na fundação do mundo, nós instauramos aqui o mundo de expiações e provas. Que até esse momento o mundo era um mundo de provas para os primitivos. Expiação para os degredados. Mas, a partir desse momento, os primitivos também adentraram o terreno da expiação. A partir desse movimento interno de rejeição a valores morais mais nobres, então a expiação e prova se instaurou para todos no mundo. E hoje nós estamos lutando internamente para que haja repercussão exterior que leve o nosso mundo a se tornar, de fato, um mundo regenerador. Porque, por enquanto, o mundo é um mundo de expiação, provas. Desculpe quem pensa o contrário. Quem pensa o contrário precisa estudar mais um pouco o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a diferença entre mundo de expiação e prova e mundo regenerador. Principalmente o item 17, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Comentários aí, pessoal, para irmos adiante. Porque, na verdade, meus amigos, esse movimento de chegada dos mais avançados, a partir de Abel, foi o primeiro grupamento, todo
Quando falamos em Adão, Eva, Caim e Abel, estamos falando de grupamentos de milhões de espíritos. Não um casal com 2 filhos, não. Grupamento. Uma grande massa de espíritos dividida em 4, como já falamos. Os 4 rios. Do rio inicial que saiu do Éden, no jardim se dividiu em 4. Na reencarnação, junto, em meio aos aborígenes da Terra, aos autóctones, que aqui estavam já há muitos milênios. E nós podemos aí definir que esse movimento aí de enxertia se deu há 40 mil anos atrás. Mas é por aí mesmo. Levando-se em conta que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, define que eles, os arianos, por exemplo, cerca de 12 mil anos atrás, deixaram a Índia. Saíram em busca do paraíso perdido e vieram habitar a Europa. Muito bem. Por quê? Nesse movimento aí, da chegada desses mais avançados, Abel, se os valores morais nobres tivessem sido adotados, nós já entraríamos na regeneração desde essa época. Muito bem, versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. A questão não é fundamentalmente ver, meus amigos, porque quem vê, às vezes, duvida do que vê. A questão é saber ouvir e seguir. O problema da humanidade é menos de ver, mais de saber ouvir e seguir. Porque quem ouve e segue encontra solução para a dúvida, na prática. Então, esse saber ouvir aí define a captação da palavra em sentido profundo. A palavra sensibilizou. Calou fundo e o elemento, então, pôs-se a vivenciar. A partir do momento em que o verbo se fez carne, no caso aí Jesus, que é o verbo sublime, modelo e guia, é preciso saber ouvir, porque senão nós vamos ficar brigando com Jesus com suas ideias. E foi o que levou uma grande massa a rejeitar Jesus e crucificá-lo. E vamos notar que quem rejeitou foram os religiosos, não foram os romanos. Os que rejeitaram foram os religiosos, tá? Isso é importante nós considerarmos aí. Porque os romanos eram muito práticos nesse sentido aí de observar o que era conveniente para o Estado romano. Muito bem. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Se alguém leva em cativeiro e em cativeiro irá, nós estamos aí trabalhando com a ideia da escravização dos nossos valores mais sublimes aos aspectos infelizes. Do caso que vem sendo tratado, ao interesse pessoal, ao apego material de forma ampla. Então, nossos valores mais sublimes, o amor,
fica escravizado aos interesses imediatos, à satisfação dos interesses imediatos. O amor está aí presente, mas é distorcido. Ao invés de nós aplicarmos o amor ao próximo, aplicamos o amor às coisas. Aí nós, então, estabelecemos a escravização. Diga lá, Fernando. Fernando levantou a mão. Quer expor para a gente aí o capítulo 9 e o 10, não? Está só o 8. Oi? Só está exposto o capítulo 8. Ah, sim, vou subir, peraí. Por favor. Versículo 9 e 10, certo? Alô, obrigado. O embalo aqui no comentário, nós até esqueci. Isso. Então, se alguém leva o cativeiro irá. Escravização. Quando é que nós levamos em cativeiro alguém? Quando cerceamos a manifestação do amor. Nós estamos nos mantendo em cativeiro e mantendo em cativeiro. Por exemplo, quando nós cortamos a esperança, o otimismo de alguém, nós estamos mantendo aquela pessoa no cativeiro. Certo? Estamos mantendo aquela pessoa no cativeiro da dor, da dificuldade, do sofrimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando nós vemos determinadas pessoas manifestando certos comportamentos, para nós não cortarmos a alegria das pessoas de forma extemporânea. Dando aí vazão a um rasgo moralista. Existe aí uma presunção no meio espírita de que nós espíritas temos um conhecimento mais avançado. Então, queremos, às vezes, fazer certos movimentos aí para convencer certas pessoas a adotar o espiritismo. É um erro de nossa parte. Eu aprendi lá nos primórdios, quando eu entrei para a doutrina espírita, que nós devemos aguardar as pessoas nos abordarem e não nós forçarmos a porta. Aguardar. E principalmente chamar a atenção pelo exemplo. Porque às vezes, meus amigos, aquele que está vivendo uma situação que nós às vezes achamos que é inferior, está muito melhor do que nós espiritualmente falando. E vai ser quem vai estender a mão para nós na desencarnação. Então nós precisamos baixar a bola, deixar a presunção de lado, estarmos focados na vivência do bem, do amor ao próximo, no estudo, e saber ouvir. É hora de ver e saber ouvir. De acordo? Às vezes vai ser preciso sentar na mesa com o filho para tomar cerveja. Qual o problema que tem isso? Ou não vai? Hã? Criar uma linha de interação, meus amigos. Senão, como é que fica? Então, o assunto é vasto. Isso é questão de foro íntimo. Se alguém leva em cativeiro irá. Porque depois, se a gente cortar alegria, otimismo, esperança de alguém, depois vamos ter que voltar para reatar, meu amigo. Olha a complicação aí, ó. Então vamos ter paciência, vamos ter calma. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja boa. Aí nós já temos um material aí, por exemplo, que faz alusão a Mateus 18:8.
de Jesus, que trata dos escândalos. Se lembra do texto? Mateus 18, capítulo 18, versículo... No capítulo 18, está lá assim, a partir do versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. O escandalizar, aí, o sentido do escandalizar, é de ser instrumento da justiça. Porque depois Jesus vai dizer assim, ó, aí do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Ou seja, nós devemos sair da condição de sermos instrumento do escândalo conscientes, instrumento da justiça conscientes, e sermos instrumento da misericórdia, meu amigo. Nós somos instrumento da justiça quando a gente chegamos, por exemplo, para algum elemento de forma abrupta e dizemos: o que você está fazendo aí está errado. Instrumento da justiça. Definindo uma postura. Então, nós devemos ensinar preferencialmente pelo exemplo. É lógico que com o filho nós temos o dever de instruir. Mas quando a gente chega com uma pessoa adulta, já vai definindo certos posicionamentos, é complicado. Então, ser instrumento do escândalo de forma consciente, tá, meus amigos? Aqui, de forma consciente, deliberadamente promover uma ação que vai representar para aquela pessoa que recebe a ação a justiça chegando. É quando o elemento pega de uma arma e tira a vida do outro. De forma consciente. Nesse sentido. Quando alguém rouba do outro alguma coisa, está sendo instrumento da justiça. Então, ai desse. Por quê? Por que é ai desse? Porque vai receber a punição, o castigo divino? Não. É porque ele está se mantendo na pauta da imperfeição moral a ser reajustada de alguma forma amanhã. De qual forma será reajustada? É uma questão entre ele e Deus. Se ele não se arrepender, poderá sofrer a ação de um outro justiceiro. Se ele se arrepender, está utilizando o recurso didático do erro para a aprendizagem, certo? Então, nós estamos falando aqui das ações intencionais, tá, meus amigos? Porque na pauta da nossa ação no dia a dia, nós vamos cometer muitos erros de forma não intencional. E quem disser que não vai cometer erro de forma não intencional, já está cometendo erro. Porque está sendo presunçoso. Já está no erro. Certo? Está alimentando a presunção. Esses são os que têm que cair do cavalo, que nem Saulo de Tarso. Tem que tomar um tombo forte. Esse trecho, esse versículo que você está trazendo, Júlio, se a gente não raciocinar assim pela doutrina espírita, porque a gente aprende de reencarnação, esse que você está bem falando, dá uma impressão de vingança, né? Tipo assim, se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Dá a impressão do toma lá da cá, né? Isso, é por isso que as pessoas passaram, por exemplo. Fernando, quer falar, Fernando? Abre o som.
com relação à intenção, é muito interessante isso, porque como a gente muitas das vezes confunde justiça com vingança, ao adquirir uma arma de fogo, quando eu digo que é para minha proteção, implicitamente eu já estou querendo vingar daquele que porventura vier a me agredir. Simples assim, não? Só o simples fato de adquirir uma arma de fogo. É, Eu já tenho em mim a intenção de utilizá-la. Quer se dizer, o cristão consciente, se ele não for policial, sim, está numa atitude complexa. Não vou nem dizer o cristão consciente, vou falar do espírita consciente. Vou falar aqui da nossa seara, certo? Se ele não for um profissional da área de segurança, que está capacitado, autorizado a trabalhar com arma, ele está entrando num terreno complexo. Porque se você adquire arma, você pode ter aquele desejo instintivo de querer utilizar essa arma. Então é complexo. Eu não tenho e não pretendo ter. O meu filho, que é policial federal, por exemplo, que tem arma, ele e a esposa, eles andam com ela o estritamente necessário. Tá? É questão de consciência. Agora, infelizmente, vivemos tempos aí complexos na pauta do mundo de expiação e provas, da luta para desativar a expiação e provas e adentrar para o terreno da regeneração, em que os elementos exercem um verdadeiro fascínio por armas. A adoração. A adoração à besta vai se manifestar, meus amigos, pela adoração à matéria, aos bens materiais. Então, o elemento compra uma arma, daqui a pouco ele quer trocar para uma mais moderna, então vai se criando uma necessidade. Aí ele acha que tem que ter uma em cada cômodo, porque ele não sabe quando é que ele poderá receber. Então, nós vamos elaborando as sofisticações complexas. E a. E nós vamos atraindo, na medida em que nós vamos adentrando cada vez mais esse terreno da adoração complexa, nós vamos atraindo psiquicamente para a nossa área mental, na mesma pauta, meus amigos. É o cativeiro, não é? Quem está em cativeiro irá. Lei de ação e reação. Agora, se você começa a sair para o mundo de peito aberto, amando o próximo, fazendo bem, você vai atrair para junto de você outro tipo de mentalidade, outro tipo de associação mental. Certo? Então é isso. Vivemos tempos difíceis, tempos complexos, em que se investe para multiplicar as armas, mas se busca reduzir os valores a serem investidos em educação. Existe um movimento aí buscando reduzir isso. E na prática significa nós vamos investir mais em armas do que em livros. Esse é o recado. Essa é a mensagem. Os tempos.
principalmente no Brasil. Daqui a uns tempos vamos ter que traficar livro. Nós vamos pegar os livros, colocar em caixote de armas e mandar para. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. O cristianismo que se pratica no Brasil hoje manda um recado muito triste para quem mora nos outros países. Altos índices de suicídio, de corrupção, porque não acabou. A corrupção, ela subjaz, continua, só mudou de coloração. Se é que vocês estão me entendendo. E a comunicação que se faz, que o Brasil emite para fora, não é de um cristianismo nos moldes da vivência de Jesus. É algo esdrúxulo, é um fruto teratológico. Para me utilizar aqui da expressão do nosso amigo Honório Onofre de Abreu. Agora, esse discurso é duro. Quem pode ouvir? Porque vai desagradar muita gente. Mas eu não estou preocupado com isso. Se alguém se sentir desagradado, repense seus fundamentos filosóficos. Porque a prática de Jesus define uma coisa bem diferente do que estamos vendo aí na sociedade. Em cativeiro irá, se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja boa. Então, um elemento que se mantém na complicação, não se arrepende, ele vai entrar nessa dinâmica. Por quê? Questão 262A do Livro dos Espíritos. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Mas pode impor certa existência a um espírito. Vou ser fiel ao texto aqui. Até agora eu lembrei, agora ele pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais útil. Então, se o espírito está na pauta do escândalo e não se arrepende, ele vai ser visitado pela justiça em um determinado momento. E são aí as balas perdidas, e são aí os elementos que são presos aí de forma inocente, sem cometer crimes. Oportunamente serão presos de forma como inocentes, entenderam? Talvez não aqui na Terra, porque aqui na Terra as cadeias vão acabar. Ainda vai demorar um pouco. Porque mundo regenerador, amigos, é mundo sem cadeado. Se é que vocês estão me entendendo. Não tem trinca, não tem fechadura, não tem cadeado, porque não precisa. Então, por aí nós já vemos a distância considerável que estamos de um mundo regenerador, como é definido por fora de órbita. Tem saído aí obras mediúnicas aí, até de médios oficiais, que são lamentáveis. A última que saiu aí é extremamente lamentável. Extremamente lamentável. Então, vamos ter cuidado com o que nós estamos alimentando. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja boa.
Aqui está a paciência e a fé do santo. Porque nós temos esquecido daquele preceito de Erasto no Livro dos Médiuns, que é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. Aí nós vamos dando corda para os médiuns. Hoje não existe mais controle universal do ensino dos espíritos. Cada médium aí, psicografa aí, ele acha que está bom, que é bom, o último verdadeiro, cria a sua editora e edita o livro. Não passa por um crivo. Daqui a pouco ele precisa continuar editando, por quê? Porque tem que manter a editora, manter a folha salarial. Então, vai psicografando. Acabou de sair uma aí, fresquinha, complexa. Acho que todo mundo sabe a qual obra eu estou me aludindo. Extremamente complexa. No médio oficial. Eu não sei não, ô Júlio. Depois eu faço. É do médio, eu acho que eu já falei tudo, é do médio oficial. Eu também não sei não. Você Depois... sabe que é o médio oficial, não sabe? Depois ele informa. Estão muito inocentes, hein? Vocês estão vivendo em que mundo? Vocês que são da AME aí, tem que saber quem é o médio oficial, gente. Tem que saber, ué. O médio principal, o médio oficial. Sabe, não? No âmbito nacional. Meus amigos. Pseudo sucessor de Chico Xavier, né? Nessa pauta. Agora tem outros candidatos também aí a substitutos do Chico Xavier aí. Então vivemos um momento lamentável, lamentável. Certo, meus amigos? Aquela base segura. Nós aqui não estamos querendo nos manter num terreno da ortodoxia restritiva com Allan Kardec em sentido fechado. Não. Allan Kardec é um modelo. Allan Kardec, por exemplo, ele tinha dificuldade em entender a evolução do princípio inteligente desde o mineral. A gente nota isso nos seus comentários, certo? Tinha dificuldade. Tanto que na primeira edição do Livro dos Espíritos, os Espíritos responderam que o homem sempre foi homem, nunca foi animal. Primeira edição, quando tinha 500 perguntas, aproximadamente. Que a mentalidade da época tinha extrema dificuldade em aceitar a ideia da evolução espiritual através dos reinos da natureza. Kardec também tinha, e isso está sutilmente registrado no Livro dos Espíritos, em seu comentário. E nós temos obras como a de André Luiz, que complementam, mas essas obras não são... André Luiz e Emmanuel não são aceitos pelos ortodoxos. Me desculpe os ortodoxos, mas são obras de cunho que avançam nesse entendimento. Avançam nesse entendimento. Dão lógica, coerência à questão 540, que define que a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Ô, Júlio. Diga. Lembrar que no tempo de Kardec estavam se começando a entender a evolução da matéria, né? A evolução das espécies surgiu exatamente ali, né? Que até então o homem foi criado pronto, né? Não tinha essa noção de evolução, quanto mais do ponto de vista espiritual, né? Exato. Então, por exemplo, nós no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo também, os comentários de Kardec são excelentes. Você não encontra problema no comentário de Kardec. Mas o comentário de Kardec, ele não é a resposta dos espíritos. Certo, amigo? Então, eu preciso fazer
Passar pelo crivo também, lógico. Nós vamos aceitar. Meus amigos, nós não somos. Nós somos livres pensadores. Vocês acham que Kardec vai ficar chorando, chateado se a gente questionar alguma frase dele? Lógico que não. Mas Eu acho que pelo contrário. O direito de fazer o arrazoado. Tem espíritas que rejeitam André Luiz porque não está na codificação. Quando o próprio Kardec disse que sobre o espiritismo foi dita a primeira palavra. Entenderam? Então, nós não entendemos esse posicionamento. Então, por exemplo, Kardec tem comentário na Gênese que está na pauta, sobre as raças humanas, que está na pauta do conhecimento científico da sua época, mas não é comentário dos espíritos. É um comentário que ele inseriu de acordo com a ciência da época. Então, não pode ser lido hoje com a visão de mundo de hoje. Preciso se contextualizar que era a teoria aceita na época, quando ele fala das raças, no livro A Gênese. Certo, amigo? Embora Kardec tenha sido codificador, um instrumento do Espírito de Verdade, esse comentário não define a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos está no livro dos Espíritos, as respostas às questões. E também estão no livro dos Espíritos, não para serem aceitas tacitamente, sem meditação, sem discernimento. Não, longe disso. Porque a doutrina espírita é progressiva. De acordo? Então, e nós vamos também definir o seguinte, que a doutrina espírita, meus amigos, ela não representa o suprassumo das filosofias na Terra, ou seja, ela é avançada, efetivamente. Ou melhor, ela é um suprassumo, porque ela avança na direção do mundo espiritual. Mas a humanidade não vai se tornar espírita. A doutrina espírita é uma ferramenta, uma alavanca de que Deus se serve para que a humanidade avance, mas não é a única ferramenta. Deus tem outras ferramentas. Porque senão a situação seria complicada. Por exemplo, na China, alguém conhece espiritismo na China? É 1,4 bilhão de habitantes. Tem brasileiro aqui que define que todos os chineses são complicados. E é como se dissesse assim, ó, aqui no Brasil, Ismael, né? Porque nem é Jesus, né? Ismael, né? Ismael reencarnou os superiores aqui no Brasil e na China todos os outros que não são superiores. E eu estou falando Ismael aqui de propósito, porque tem uma corrente aí que deixa transparecer que Ismael sabe mais do que Jesus a respeito do Brasil. Então, nós não podemos entrar nesse tipo de alinhamento filosófico de forma nenhuma. Todo mundo que está na China está errado? Por que nós definimos que eles estão errados? Estão errados. Por que os americanos que lançam bomba para todo lado são melhores do que os chineses? Só porque eles são cristãos? Só por isso? Juram sobre a Bíblia? Então a gente precisa ter muito cuidado. E ter essas ideias, meus amigos, infelizmente, essas ideias estão aí no subconsciente espírita também, tá? Infelizmente. E é uma dessas ideias que está nesse livro aí, que ao qual eu me referi, que depois eu comento com vocês. Muito bem. Então, fica para a semana que vem o seguinte conselho. Aqui está a paciência e a fé dos santos.
Lembrando que o santo questiona também, tá, meus amigos? O santo não é aquele que vai dizer amém, não, tá? Se tem alguém no movimento espírita aí dizendo para vocês sempre dizerem amém, corram dessa mentalidade. É. Que Jesus nos abençoe.